Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E vamos continuar então com a nossa revisão sobre as ferramentas ou critérios de avaliação de investimento, tá ok? Então vamos lá. Então, nós na aula passada a gente acabou vendo payback e valor presente líquido. Hoje a gente vai passar para TIR, taxa interna de retorno. Então, de acordo com Bieger, a taxa interna de retorno representa o valor do custo do capital que torna o valor presente líquido nulo. Então, ele é uma taxa que remunera o valor investido no projeto, certo? Então, a TIR é uma taxa de retorno, pois representa a taxa que iguala o valor dos investimentos com os rendimentos futuros trazidos ao valor presente, ou seja, é a taxa que iguala os fluxos de caixa de saída com os fluxos de caixa de entrada. Então, a ideia da TIR é que a valores presentes, os valores de entrada se igualem aos valores de saída, então indicando um equilíbrio no investimento. Quando a TIR é superior a um custo de oportunidade calculado nessa função do valor presente líquido, do fluxo de caixa descontado, indica que um projeto deve ser aceito. Então, segundo o Filho, o método da taxa interna de retorno requer o cálculo da taxa que zera o valor presente do fluxo de caixa das alternativas. Então, os investimentos com a TIR maior que a taxa mínima de atratividade são, então, eles considerados rentáveis e passíveis de serem analisados. Então, pela figura da TIR, a gente só vai aceitar qualquer investimento onde o resultado do cálculo seja maior do que zero, certo? Como é feito o cálculo? Então, a taxa de desconto que torna o valor presente dos fluxos de caixa igual a zero. Então, a gente vai encontrar a figura do somatório dos fluxos de caixa descontado a uma taxa mínima de atratividade por um período tem que obrigatoriamente ser igual a zero. Não podemos pensar em um investimento onde a taxa seja igual ou menor do que zero, tá ok? Então, a TIR é a taxa de retorno do investimento a ser realizada em função de fluxos de caixa projetados para um futuro. Então, como a gente avalia? Qual o critério para aceitação de um projeto? A TIR, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. Então, TIR igual à taxa mínima de atratividade ou menor que a taxa mínima de atratividade passa a ser critério onde a gente não vai aceitar ou não vai analisar o projeto por ele se apresentar desvantajoso em relação a outras possibilidades de investimento. Então, a empresa estaria obtendo uma taxa de retorno maior que a taxa de retorno mínima exigida para aprovar o projeto. Então, TIR igual à taxa mínima, a empresa vai estar encontrando um retorno igual a uma outra taxa mínima exigida
seria indiferente em relação a esse projeto. Então, o TIR igual a zero dá a opção da gente escolher ou o projeto que apresenta a taxa mínima de atratividade, ou o investimento que apresenta a taxa mínima de atratividade, ou a gente encontra a figura da análise desse projeto, mas sabendo que entre os dois o resultado vai ser o mesmo. E quando a TIR for menor que a taxa mínima, a empresa vai estar obtendo como retorno uma taxa menor do que a taxa mínima exigida. Então, o que deixaria o projeto inviável, não viabiliza o projeto, certo? Então, TIR maior que a taxa mínima de atratividade, a TMA, a gente aprova o projeto. TIR igual à taxa mínima de atratividade, a gente tem as duas opções onde a gente possibilita ou permite analisar o fator risco daí, né, em relação a cada projeto para tomada de decisão. E quando a TIR for menor que a taxa mínima, a gente não aceita o projeto, a gente passa pro investimento onde a taxa mínima de atratividade seja maior. Então, como observação, a gente traz a utilização da TIR produz resultados equivalentes a valor presente líquido na grande maioria dos casos. Mas, no entanto, o cálculo da TIR pode apresentar problemas algébricos e depende de hipóteses que nem sempre são verdadeiras. Por essa razão, a teoria considera a VPL como um método mais eficaz, mais eficiente do que a TIR. Então, nosso primeiro exemplo, como a gente vai fazer o cálculo. Um investimento inicial de 150 mil, onde em 5 anos ele vai apresentar um retorno de 57.900 e a nossa taxa mínima de atratividade ou a taxa de desconto será de 18%. Então a gente vai trazer todos os 57 mil ao valor presente e a soma dos 5 fluxos de caixa ao valor presente mais o investimento inicial ou menos, né? A gente vai encontrar o resultado igual a zero. Então aqui embaixo nós encontramos a solução para HP12C, uma das duas possíveis, e a gente vai ver então agora como é possível calcular na HP, ok? Então, vamos realizar o cálculo pela HP12C desse primeiro. Só um pouquinho, deu um probleminha aqui na edição. A gente já vai então para o cálculo. Maneiras mais simples, é bem tranquilo de ser feito. Então vamos ver como é que fica. Nosso fluxo de caixa inicial, nossa saída de 150 mil. A gente vai clicar em PV, é o valor atual. Nosso valor dos 5 fluxos de caixa, 57.900. Invertemos o sinal e digitamos PMT. Nosso número de períodos, 5 períodos. A gente vai então marcar a tecla N. E com essas informações inseridas, a gente vai poder clicar na tecla de taxa, tecla I. Então, chegando no resultado de 26,85% de TIR encontrada para esse exemplo, ok?
vocês puderam acompanhar como foi feito esse cálculo, um processo bem simples, bem tranquilo de ser realizado. A outra fórmula é apresentando esse processo, esse modo de resolução. Então também vamos acompanhar ele na HP12C, ok? Então, pessoal, a outra forma da gente encontrar a TIR na HP12C vai ser da seguinte forma. A gente vai colocar o fluxo de caixa inicial, inverte o sinal, utiliza-se então a função G CF0. Colocamos os valores dos 5 fluxos de caixa, função G CFJ, o número de períodos, então função G NJ, não é N, hein, pessoal, cuidado com isso, é NJ, e a gente vai então buscar a função F e IRR. Então chegamos ao resultado de 26,85 igual no primeiro modo, tá ok? Então essa foi a segunda forma de calcular. Então a gente pode ver que também é bem tranquilo de ser realizado, bem tranquilo de ser feito, mas claro, nenhuma supera o nosso querido Excel. Então acompanhe como fica esse mesmo cálculo através do Excel. Busca a função TIR, não pesquisar, e a primeira que aparece aqui é a que a gente vai se utilizar. Veja como é simples. Valores ele busca a seleção dos fluxos de caixa. Então basta a gente selecionar todos os fluxos de caixa, tanto de saída quanto os 5 fluxos de entrada. Então, como vai ficar a resolução desse mesmo exemplo no Excel? Primeiro a gente vai indicar a taxa. Então, no nosso exercício ele indica 18%. E vamos criar duas colunas, uma com período e a outra com fluxo de caixa. Aqui a gente vai indicar o período 0 ao 5, que são referentes aos 5 fluxos de caixa que a gente encontra. Período 0, uma saída de 150 mil, posteriormente 5 entradas de 57.900. Então a gente vai ter 5 vezes um valor de 57.900 positivo. E para o cálculo da TIR é muito simples. A gente pode buscar dentro da função de inserir funções, a gente busca a função TIR, não pesquisar, e a primeira que aparece aqui é a que a gente vai se utilizar. Veja como é simples. Valores ele busca a seleção dos fluxos de caixa. Então basta a gente selecionar todos os fluxos de caixa, tanto de saída quanto os 5 fluxos de entrada, para inserir na função. Feito isso, a gente volta para o assistente do Excel e a gente vai determinar a estimativa. Nossa estimativa é o 18%. Volta
e a gente então vai poder buscar o resultado da fórmula. Chegamos no mesmo 26,8% que a gente tinha encontrado na HP12C e no cálculo matemático. De maneira mais simples, a gente pode digitar a fórmula. Então, TIR, abre parênteses, primeira coisa que a gente vai selecionar são os valores. Selecionou ponto e vírgula para ir para a segunda parte da função. Seleciona a estimativa e encerra a fórmula fechando parênteses. Ele deu 27% pelo arredondamento, mas a gente chega então no mesmo 26,8% encontrado durante o cálculo da TIR. Essa é a maneira que a gente pode utilizar para o cálculo no Excel. Desculpa, é o modo mais simples, mais fácil de ser realizado entre todas, seja na matemática, na HP12C ou mesmo no Excel. O Excel sempre acaba sendo mais prático e mais rápido de ser realizado esse cálculo, certo? Então a gente viu agora também o cálculo no Excel. Deu para perceber que é algo bem tranquilo, bem simples de ser feito no Excel. Então sempre que possível aconselho vocês a utilizarem essa figura do Excel. Então, revisando, a gente vai poder encontrar a figura do cálculo feito manualmente como a soma dos 5 fluxos de caixa descontado a cada um dos seus períodos, depois de deduzido os 150 mil. O resultado desse cálculo, então, o resultado dessa expressão algébrica tem que ser zero, para daí a gente poder efetivamente encontrar a TIR. Então o VPL é aproximadamente igual a zero, porque considerando uma casa decimal de 0,26,85, na taxa de desconto a gente vai encontrar um pouquinho de diferença, mas vamos refazer essa conferência através da HP12C usando a nossa fórmula de fluxo de caixa descontado ao valor presente líquido. No sistema de possibilidade de fluxos diferentes e depois no Excel. Então vamos lá. Então, como vai ficar a resolução desse mesmo exemplo? Primeiro a gente vai indicar a taxa. Então, no nosso exercício ele indica 18%. E vamos criar duas colunas, uma com período e a outra com fluxo de caixa. Aqui a gente vai indicar o período 0 ao 5, que são referentes aos 5 fluxos de caixa que a gente encontra. Período 0, uma saída de 150 mil, posteriormente 5 entradas de 57.900. Então a gente vai ter 5 vezes um valor de 57.900 positivo. E para o cálculo da TIR é muito simples. A gente pode buscar dentro da função de inserir funções. A gente busca a função TIR. Se precisar,
e a primeira que aparece aqui é a que a gente vai se utilizar. Veja como é simples. Valores ele busca a seleção dos fluxos de caixa, então basta a gente selecionar todos os fluxos de caixa, tanto de saída quanto os 5 fluxos de entrada, para inserir na função. Feito isso, a gente volta para o assistente do Excel e a gente vai determinar a estimativa. Nossa estimativa é o 18%. Volta e a gente então vai poder buscar o resultado da forma. Chegamos no mesmo 26,8% que a gente tinha encontrado na HP12C e no cálculo matemático. De maneira mais simples, a gente pode digitar a fórmula. Então, TIR, abre parênteses, primeira coisa que a gente vai selecionar são os valores, selecionou ponto e vírgula para ir para a segunda parte da função, seleciona a estimativa e encerra a fórmula fechando parênteses. Ele deu 27% pelo arredondamento, mas a gente chega então no mesmo 26,8% encontrado durante o cálculo da TIR. Essa é a maneira que a gente pode utilizar para o cálculo no Excel. Desculpa, é o modo mais simples, mais fácil de ser realizado entre todas, seja na matemática, na HP12C ou mesmo no Excel. O Excel sempre acaba sendo mais prático e mais rápido de ser realizado esse cálculo, certo? Taxa, função G, CFJ. Então agora a gente vai inserir a taxa de 26,85. Vamos para a tecla I. Então vamos para a conferência do exercício, utilizando HP12C, levando em consideração a taxa de 26,85 que a gente já encontrou nos exercícios anteriores. Vale lembrar que, como a gente teve o arredondamento, a gente não vai chegar exatamente a zero, mas a ideia é que a gente se aproxime do zero devido a forma de cálculo da TIR. Então vamos colocar o nosso cálculo. Vamos entrar com 150.000, inverte o sinal, função G, CF0. Vamos inserir o primeiro fluxo de caixa, função G, CFJ, nosso segundo fluxo de caixa, função G, CFJ, nosso terceiro fluxo de caixa, função G, CFJ, nosso quarto fluxo de caixa, função G, CFJ, o nosso último fluxo de caixa, função G, CFJ. Então agora a gente vai inserir a taxa de 26,85. Vamos para a tecla I. E a gente vai então clicar em FNPV. Então chegamos no resultado de menos 14,68. Lembrando, não chegamos a zero como é indicado na teoria devido ao arredondamento, mas se vocês quiserem comprovar, vamos utilizar o Excel para ter certeza. Vamos até refazer esse valor de TIR com o máximo de casas e depois fazer o fluxo de caixa descontado dele. Então, primeira
coisa que a gente faz é inserir a taxa. Nosso exemplo era 18%. Uma coluna com período. Então, do 0 até o 5, onde a segunda coluna é o fluxo de caixa. Então temos uma saída de 150 mil. Aqui ficou só 15 mil, vamos corrigir. E várias entradas de 57.900, ok? Então, levando em consideração, aqui a gente vai encontrar a TIR. Seleciono os valores, ponto e vírgula, a nossa estimativa e fecha parênteses. Então, nossa TIR com o maior número de casas possíveis, vocês veem que não dá exatamente 26,85. Então a gente vai partir então para o fluxo de caixa, o valor presente do fluxo de caixa. Onde a gente vai buscar essa taxa e vamos inserir todos os fluxos de caixa posteriores. Fechamos parênteses. 150 mil. Se a gente deduzir esse valor de fluxo de caixa descontado do nosso investimento inicial, a gente vai comprovar que o nosso resultado é 0. Então a gente encontra o resultado 0, trazendo a evidência matemática do que indica a fórmula da TIR, tá ok? Então vocês acompanharam a conferência da TIR, tanto na HP quanto no Excel. Peço desculpa aí pela edição dos vídeos, teve alguns probleminhas que acabaram entrando o vídeo no meio, mas acho que deu para acompanhar. E o que essa TIR de 26,8 significa? Devemos aceitar o projeto? Sim, não. A gente vai levar em consideração esse 18%. Tendo a TMA, taxa mínima de atratividade de 18%, nosso projeto apresentando uma TIR de 26,8, ela deve ser aceita, uma vez que o retorno dela é maior do que a taxa mínima esperada. Mas então, o que é realmente a taxa mínima de atratividade? A gente acabou não tocando muito nesse assunto. Taxa mínima de atratividade é o limite mínimo de rentabilidade esperado em uma empresa ao investir em um projeto determinado ou um outro investimento, considerando sempre o grau de risco do investimento. Lembrando, investimentos com grau de risco maior acabam apresentando suas taxas maiores. Então a gente deve considerar essa figura do risco para fazer essa análise, não puramente a taxa de modo frio. Então, em outras palavras, a TMA é a taxa aqui, a partir do qual o empresário considera que está tendo retorno sobre o investimento que ele está realizando. Então, segundo o Filho, ao analisar uma proposta de investimento, deve-se considerar o fato de se estar perdendo a oportunidade de obter retornos com a aplicação do mesmo capital em outros projetos. E dessa forma, para ser atrativa, a nova proposta deve render
no mínimo, a taxa de juros equivalente à aplicação correspondente e de pouco risco. Então, de modo bem simples, Filho quis indicar que a taxa mínima de atratividade é a taxa que a gente pode obter em outro investimento possível com possibilidade de rendimentos. Então, sempre quando a gente vai escolher um investimento, a gente vai ter um padrão mínimo de uma outra possibilidade de investimento como taxa mínima de atratividade, e a gente só vai aceitar novos investimentos se essa taxa for maior do que a apresentada nessa outra possibilidade. Então, a TMA é a taxa de retorno que a empresa espera ou pretende obter ao investir em um determinado projeto. Então, essa taxa pode ser tomada como base para a escolha de um projeto de investimento. Na verdade, ela acaba sendo a base para a escolha de um projeto de investimento. Um exemplo: nós temos 1 milhão, podemos ampliar a nossa fábrica ou fazer um investimento. Vamos pegar de modo bem simplista o Tesouro Selic. Para que a construção da fábrica seja vantajosa, o retorno aplicado nesse investimento tem que ser maior do que o rendimento do Tesouro Selic. Então, hoje tem que ser maior que 4,25%, ou ele não seria vantajoso, não valeria a pena o projeto de ampliação da fábrica. Seria mais lucrativo para a empresa aplicar no próprio Tesouro Selic. Então, essa seria uma ideia bem simplista de como funciona a taxa mínima de atratividade. Então, o que eu tinha para trabalhar hoje com vocês era só isso. Tem alguns exercícios para vocês resolverem, não são muitos, são 2. E peço novamente desculpas pelas falhas de edição, mas como eu já havia falado desde a primeira aula, é uma situação onde a gente está tentando contornar os problemas. Agradeço vocês e bons estudos.